Olá, estudante, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Rafael, sou estudante de Física da UFMG e também membro do PIBID, que é o programa de extensão da UFMG, ao qual eu faço parte. Na aula de hoje, nessa aula, a gente vai fazer a correção dos exercícios do PET volume 2, semana 2. Vale lembrar que na semana 2 foi tratado sobre movimento retilíneo uniformemente variado, as equações que envolvem esse movimento retilíneo uniformemente variado. Foi falado também um pouco de queda livre e as equações de queda livre. As equações de queda livre, vale lembrar, que são nada mais, nada menos do que as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Porém, ela é aplicada para objetos que estão em queda livre. E aí, nas fórmulas, são trocadas, a distância é trocada pela altura percorrida, e a aceleração, aquele A, ele é trocado pelo G, que significa aceleração da gravidade. No mais, é a mesma coisa. São os termos, né, as variáveis, elas são as mesmas. Bom, para isso eu gostaria de compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então tá aí a logo do PIBID, né, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e também a logo da UFMG, que inclusive é um excelente lugar para poder se estudar. Bom, aqui a gente está fazendo os exercícios da semana 2, beleza? E aí o primeiro exercício fala o seguinte: um corpo percorre uma trajetória retilínea com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. No instante inicial, o movimento é retardado e sua velocidade vale 20 metros por segundo. Determine, letra A, né? Determine a velocidade do carro no instante de 3 segundos. E letra B, qual a distância o corpo percorre até parar. Bom, pessoal, vamos anotar aqui os dados do exercício. Então, o exercício nos informa o seguinte: ele te dá o valor da aceleração, né? Então, a aceleração aqui vale 4 metros por segundo ao quadrado. Ele te informa a velocidade inicial, que é de 20 metros por segundo. E aí, na letra A, ele está perguntando qual que é a velocidade do carro após 3 segundos, beleza? Ou seja, qual que é a velocidade do carro quando t é igual a 3 segundos. Outra informação aqui que a gente tem é que o movimento ele é retardado. O que quer dizer o movimento retardado? Quer dizer, então, que o módulo da velocidade está diminuindo e ele, beleza? E, por enquanto, é só de informação. Vou colocar aqui as equações do movimento retilíneo uniforme. A primeira delas é velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. E depois tem a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Por que eu coloquei aqui as três equações ao mesmo tempo? Porque é o seguinte, vamos analisar o problema. O que o exercício está te pedindo? Ele está te pedindo a velocidade final, ou seja, ele está querendo o V. Qual dessas equações que a gente pode usar? A primeira, a segunda ou a terceira? Aliás, vamos pensar, qual que a gente pode descartar que não vai dar para a gente usar? A segunda, porque a segunda não tem esse V. Ou a gente pode usar a primeira, ou a gente pode usar a terceira. Mas, se a gente usar a terceira, nós precisaríamos dessa distância, e nós não temos ainda qual que é o valor dessa distância. Portanto, nós vamos usar a primeira, porque ela pede o tempo, e nós temos o tempo, ok? Para substituir. Então, agora é só substituir. Nós sabemos que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais por ou menos a aceleração vezes o tempo. Vou substituir aqui os valores. Então, a velocidade final vai ser a velocidade inicial, que vale 20. Como o movimento é retardado, eu vou usar o menos dessa fórmula. Então, menos, porque o módulo da velocidade está diminuindo, a aceleração, que vale 4, vezes o tempo, que vale 3. Então, vai ficar 20 menos 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, tem que 20 menos 12, 8 metros por segundo.
Então, respondendo lá o PET, determine a velocidade do carro no instante 3 segundos. Então, no instante t igual a 3 segundos, a velocidade do carro é de 8 metros por segundo. Aí a letra B, ele está perguntando o seguinte: qual a distância o corpo percorre até parar? Né? Nesse caso, o corpo é o carro. E aí, bom, vamos analisar aqui. Ele quer a distância percorrida, beleza? Então, eu vou analisar qual fórmula eu vou descartar. Eu vou descartar logo a primeira, porque para eu calcular a distância, eu preciso usar uma equação que tenha distância. A primeira não tem. Ou eu posso usar a primeira, ou eu posso usar a segunda, ou eu posso usar a terceira. Tanto faz. Vou colocar aqui a segunda, beleza? Então, distância vai ser velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos meio, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Bom, aí que está o problema. Ele vai chegar numa... Quando ele vai parar, a velocidade final dele é zero, ok? Bom, e eu não sei quanto tempo que ele demora para poder parar, ok? Então, nesse caso, eu poderia usar a primeira e descobrir qual que é o tempo que ele gasta para parar, ou eu simplesmente vou direto na terceira fórmula, tá ok? Então, ao invés de colocar a segunda, eu vou colocar a terceira fórmula, ok? E a terceira fórmula fala o seguinte. Opa! A terceira fórmula fala o seguinte: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2, vezes a aceleração, vezes a distância percorrida, que é o que a gente quer descobrir, tá? E agora eu vou começar a substituir os valores. Quando ele vai parar, quer dizer que a velocidade final dele é zero. Então, fica zero ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, que era de 20 metros por segundo, então 20 ao quadrado. Como ele está reduzindo a velocidade, ou seja, como ele tem um movimento retardado, eu vou usar o menos da fórmula. 2 vezes a aceleração, que vale 4, vezes a distância, que é o que a gente quer descobrir. Resolvendo esses valores aqui, tem 0 ao quadrado é zero. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 4 fica 8, então fica menos 8D. Resolvendo essa equação do primeiro grau, esse menos 8 que está no segundo membro, vou levar para o primeiro membro, trocando o sinal. Então, vai ficar 8D é igual a 400. E aí, esse 8 que está multiplicando, leva para o outro lado dividindo. Então, D é igual a 400 dividido por 8. 400 dividido por 8 vai dar 50 metros. Então, qual que é a distância que o corpo percorre até parar? Respondendo, né? O corpo... Opa! O corpo percorre uma distância de 50 metros até parar. Questão número 2. A decolagem é a fase inicial do voo de um avião em que o veículo adquire a velocidade necessária para obter a sustentação para alçar voo. A decolagem é a fase em que geralmente se utiliza a maior potência dos motores. A decolagem e o pouso são considerados os momentos mais críticos do voo. Nesses procedimentos, são necessários cuidados adicionais da tripulação para evitar acidentes. Um avião, na decolagem, percorre, a partir do repouso e sobre a pista, 2.000 metros, com aceleração constante de 15 metros por segundo ao quadrado. Qual terá sido a velocidade de decolagem do avião? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui uma pista. Nessa pista, o avião... Vou tentar desenhar um avião aqui. Nessa pista,
o avião ele vai acelerar com uma aceleração constante de 15 metros por segundo ao quadrado, e ele vai percorrer uma distância de 2.000 metros. Depois que ele percorre essa distância de 2.000 metros, ele consegue alçar o voo, ok? E ele sai do repouso, quer dizer, então, que a velocidade inicial dele é zero. E ele quer justamente saber qual que é essa velocidade final, ou seja, qual que é a velocidade alcançada para ele poder alçar o voo. Bom, são esses os dados fornecidos pelo exercício. Vou colocar aqui quais são as equações do movimento retilíneo uniforme. A primeira delas é velocidade final, é velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Distância percorrida é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos meio, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. E, por fim, nós temos que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. E o exercício, ele está querendo saber justamente qual que é a velocidade final, ou seja, qual que é esse Vzinho aqui. E quais são os dados que o exercício nos dá? Ele nos dá o valor da distância percorrida, ele nos dá a velocidade inicial e ele nos dá a aceleração. Como nós queremos saber esse V, que é a velocidade final, a gente pode descartar de cara a segunda fórmula, porque a gente não tem como calcular esse V por meio da segunda fórmula. Ou eu uso a primeira, porque aqui eu tenho um V, ou eu uso a terceira. Só que para eu usar a primeira, eu preciso saber quanto tempo que ele demora para percorrer esses 2.000 metros, e a gente não tem esse valor. Portanto, eu vou usar a equação de Torricelli, que é a terceira equação, que fala o seguinte: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. E aí eu começo a substituir os valores. A velocidade final é o que a gente quer descobrir. Então, v ao quadrado é igual a velocidade inicial, ele parte do repouso. Então, a velocidade inicial é zero. Então, fica zero ao quadrado. Como ele está aumentando a velocidade, então agora eu vou usar o mais da fórmula. Mais 2 vezes a aceleração, que é 15, vezes a distância percorrida, que são 2.000 metros. Fazendo essa conta aqui, eu tenho que velocidade final ao quadrado vai ficar 2 vezes 15, vai dar 30. 30 vezes 2.000 vai dar 60.000. Ah, professor, por que você não colocou esse zero, mais zero? Porque qualquer número mais zero é ele mesmo. Agora eu tenho aqui uma potência, tenho V elevado a 2. Isso é igual a 60.000. Então, o contrário da potenciação é a radiciação. Então, V é igual a raiz quadrada de 60.000. E esse valor não vai dar exato. Vai dar aproximadamente, estou fazendo aqui na minha calculadora, raiz quadrada de 60.000 é igual a aproximadamente 245 metros por segundo. Bom, pessoal, esse valor, na verdade, ele dá 244,94, 89, 74, e aí eu arredondei ele para 245. Continuando aí, né? Nós temos a número 3. Um automóvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado de tal forma que 6 segundos após o início da sua freada, sua velocidade é de 8 metros por segundo. Letra A. Qual é a aceleração imposta pelos freios ao carro? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é o seguinte. Eu tenho a velocidade final, que é metros por segundo, e a velocidade inicial, quilômetros por hora. E o tempo em segundos. Então, eu não tenho unidades compatíveis. Então, a gente precisa transformar essa unidade de velocidade, que está em quilômetros por hora, para metros por segundo. Então, antes de fazer isso, vamos lembrar. Nós temos a velocidade quilômetros por hora e temos a velocidade também em metros por segundo. Para fazer essas transformações, o que a gente faz? De quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir por 3,6 e o caminho contrário, ou seja, metro por segundo para quilômetro por hora, nós multiplicamos por 3,6. E aí nós temos, então, o seguinte:
a velocidade inicial, que era de 72 km por hora, dividindo por 3,6, nós achamos, então, 20 metros por segundo. Isso é o primeiro dado do exercício. Além disso, ele te dá a velocidade final, beleza? E a velocidade final vai ser de 8 metros por segundo. E ele ainda te informa o tempo. O tempo aqui vai ser de 6 segundos. E aí, na letra A, ele está perguntando qual que é o valor da aceleração imposta pelo carro. Bom, vou colocar aqui as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos meio, vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. E velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Veja bem, eu quero agora descobrir qual que é o valor de A. Eu posso usar ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Mas se eu usar a terceira, eu preciso saber, qual que é a distância percorrida, beleza? Além de saber a velocidade final e inicial. A velocidade final inicial foi dada. Para usar a segunda, eu preciso saber, além do tempo, eu preciso saber qual que é a distância percorrida, né? Além do tempo e da velocidade final, da velocidade inicial, eu preciso saber a distância percorrida, e nós não sabíamos qual que é a distância percorrida. Então, nos resta usar a primeira fórmula, a primeira equação, beleza? E aí nós temos o seguinte, então, velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. O A é o que a gente quer descobrir. Então, qual que é a velocidade final? Vai ser 8 metros por segundo. Qual que é a velocidade inicial? Fizemos a transformação e achamos 20 metros por segundo. Como o carro está freando, ele está reduzindo o módulo da velocidade. Portanto, nós vamos usar um menos dessa fórmula. A aceleração é o que a gente quer descobrir. Vezes o tempo, de acordo com o exercício, foram 6 segundos. Então, eu tenho que 8 é igual a 20 menos 6A, porque o A vezes 6 é 6A. Esse menos 6A vai para o primeiro membro positivo e o 8 que está positivo vem para o segundo membro negativo. Então, fica 6A é igual a 20 menos 8. Então, 6A é igual a 12. E esse A que está multiplicando, esse 6 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, fica A igual a 12 dividido por 6. Então, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, respondendo aqui, nós temos que a aceleração imposta é de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí a letra B está perguntando o seguinte, vou fazer ela aqui em cima para haver espaço. Qual que é o tempo gasto para o móvel parar? Dessa vez, a velocidade final vai ser igual a zero. E ele quer saber quanto tempo que ele gasta para chegar na velocidade final. Beleza? Igual a zero. E aí, de novo, eu quero saber qual que é o V. Nós já temos o valor de A, ok? E aí, qual dessas equações eu vou usar? No caso, eu vou usar a primeira de novo, porque eu tenho o valor de V, que é zero, tenho o valor da velocidade inicial, que é 20, temos a aceleração que nós calculamos e o tempo é o que a gente quer descobrir. Então, tenho tudo a meu favor aqui nessa primeira equação. Então, tem que velocidade final é igual a velocidade inicial, mais ou menos a aceleração, vezes o tempo. A velocidade final, como ele está parando, vai ser zero. A inicial é 20. Como ele está reduzindo, eu vou usar o menos da fórmula, vezes a aceleração, que vale 2, vezes o tempo, que é o que a gente quer descobrir. Esse menos 2t vem para cá mais 2t. E mais 2t mais zero fica 2t. Então, 2t é igual a 20. O tempo, então, vai ser de 20 dividido por 2, que vai dar 10 segundos. Então, o tempo gasto é de 10 segundos. E, por fim, a letra C. Qual a distância percorrida pelo móvel até parar? Bom, pessoal, a gente pode usar ou a primeira, ou a segunda ou a terceira fórmula, ok?
porque nós temos todos os dados e a gente quer descobrir o D. Vou usar a segunda. E aí fala que distância, velocidade inicial, vezes o tempo, mais ou menos meio, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, a distância vai ser a velocidade inicial, que era 20, vezes o tempo, que é 10 segundos, ou seja, ele gasta 10 segundos para parar. Como ele está reduzindo a velocidade, vai ser menos meio, vezes a aceleração, que vale 2, vezes o tempo ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Então, tem que D é igual a 10, 20 vezes 10, 20. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, e eu tenho que 10 ao quadrado vale 100. Então, a distância percorrida vai ser de 100 metros, porque 200 menos 100 é 100. Então, respondendo, né? A distância percorrida é de 100 metros. Número 4. Dependendo do ângulo em que o atirador aponta a arma, bom, desculpa, tem que ler o título, né? A bala de um tiro dado para cima pode matar alguém? Dependendo do ângulo em que o atirador aponta a arma, pode sim. Se o tiro for dado exatamente para cima, em um ângulo reto de 90 graus, a bala provavelmente não vai matar alguém, mas pode causar acidentes graves. Ao atingir uma certa altura, a velocidade do projétil cai a zero e ele despenca como se fosse uma pedra pequena. Mas a resistência do ar não deixa a bala passar de 270 km por hora no fim do trajeto. Para perfurar o tecido do corpo, ela precisaria atingir pelo menos 350 km por hora, afirma o químico americano Lucien Haag, ex-diretor do Laboratório Criminal de Phoenix, nos Estados Unidos. A situação complica quando o tiro é disparado em ângulos menores. Nesses casos, o projétil traça um arco no céu sem chegar a parar, e boa parte da velocidade inicial é mantida. Para piorar, como a bala sai do cano girando, ela fura o ar como se fosse uma broca e acaba caindo com a ponta virada para baixo, quase sem perder o pique. O drama é que uma bala tirada de um revólver calibre 38 parte a 1.042 km por hora. Projétil de um fuzil AR-5, AR-5, AR-15 é ainda mais veloz, atinge 3.500 km por hora, mesmo que elas percam metade da velocidade no trajeto. O tiro dado para cima ainda pode ser letal. Um projétil atirado verticalmente para cima, nas imediações da Terra, em movimento retilíneo uniforme, com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Bom, gente, o valor da velocidade vai diminuir. Por quê? Porque ele está subindo, beleza? Ou seja, eu tenho um movimento para cima, mas a aceleração da gravidade é para baixo. Quando nós temos movimento, ou seja, velocidade e aceleração em sentidos contrários, vai haver, então, redução da velocidade, o que a gente chama de movimento retardado. Agora, a partir do momento que ela cai, ela vai aumentar a velocidade, porque nós vamos ter aceleração e movimento na mesma direção e sentido. Só que, inicialmente, como a bala está subindo, nós temos movimento para cima e aceleração para baixo. Essa inversão de sentido de velocidade e aceleração provoca um movimento retardado, ou seja, o módulo da velocidade diminui. A letra B pergunta o seguinte: quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima? Bom, gente, nós vamos considerar que a altura máxima é o momento em que a velocidade é igual a zero, porque ele começa a subir, beleza? E ele para, depois ele começa a descer. Quando ele para, é porque ele chegou na altura máxima. E vale lembrar aqui também que aqui nós vamos desconsiderar, o exercício não pediu, mas nós vamos desconsiderar os efeitos de resistência do ar. Eu vou fazer aqui no cantinho, porque eu acho que cabe. Vou colocar aqui primeiro as equações de queda livre, tá? Então, nós temos aqui, deixa eu colocar de outra cor, velocidade final, vou arredar aqui um pouquinho, viu? Velocidade final é velocidade inicial, mais ou menos é g vezes t. Altura é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos meio vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. E velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes g vezes h. Essas são as equações de queda livre, tá?
E aí, o mais, quando o objeto estiver descendo, ou seja, aumentando a velocidade, estiver caindo, e o menos, quando o objeto foi lançado, quando ele estiver subindo. Nesse caso, ele quer saber o seguinte, vamos anotar aqui agora os dados para resolver a letra B. Quais são os dados do exercício? Bom, nós temos aí a velocidade inicial, que vale 20 metros por segundo, ok? Nós temos g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele fala qual que é a altura máxima. Aliás, ele quer o tempo quando a altura é máxima. Quando a altura é máxima, a velocidade final é zero. Então, ele sobe uma maior altura possível, para e começa a descer. Então, é quando a velocidade é zero. Então, eu vou usar aí a primeira equação, que fala o seguinte: velocidade final é igual a velocidade inicial, mais ou menos g vezes t. A velocidade final vai ser zero. A velocidade inicial é 20. Como o objeto está subindo e está reduzindo a velocidade, nós vamos usar o menos 10t. Esse menos 10t vem para cá, mais 10t, e isso é igual a 20. Então, t é igual a 20 dividido por 10, e isso aqui vai dar 2 segundos. Então, o tempo que o corpo demora para chegar na altura máxima é de 2 segundos. Aí a letra C está perguntando o seguinte: qual será o valor da altura máxima atingida pelo corpo? Para a gente calcular a altura máxima, a gente tem que saber qual que é o tempo que ele demora para chegar nessa altura máxima, que foi 2 segundos. Ou então, a gente pode relacionar com essa última fórmula aqui, né? Que a gente tem a velocidade final, que vai ser zero, velocidade inicial, que era 20, a gravidade e a altura que a gente quer descobrir. Podemos usar ou a primeira ou a segunda fórmula. Desculpa, ou a segunda ou a terceira. Se a gente for usar a segunda, precisamos do tempo, mas a gente acabou de calcular o tempo aqui. Se a gente for usar a terceira, nós precisamos dos dados já fornecidos pelo exercício, né? Vou usar a segunda fórmula. Então, tem que h, a altura, velocidade inicial vezes o tempo, menos, mais ou menos, meio vezes g vezes t ao quadrado. Portanto, a altura, que é o que eu quero descobrir, vai ser a velocidade inicial, 20, vezes o tempo que ele demora para subir, que é 2. Como ele está subindo, eu vou usar o menos da fórmula, meio vezes 10 vezes 2 ao quadrado. Então, a altura vai ser 20 vezes 2, 40. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar 5, né? E aí fica 5 vezes 2 ao quadrado, que dá 4. Então, fica 40 menos 20. Então, a altura aqui vai ser de 40 metros. Então, qual será a altura máxima atingida pelo corpo? A altura máxima é de 40 metros. Aí ele pergunta, quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar à mão do lançador? Ô, gente, considerando que é desprezível a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, após o lançamento, quanto tempo que o corpo demora para atingir? Se ele demorou 2 segundos para subir, ele vai demorar 2 segundos para descer. E aí, 2 mais 2 vai dar quanto? 4 segundos. E qual a velocidade com a qual o corpo retorna ao ponto de lançamento? Ô, gente, de novo, considerando que é desprezível a resistência do ar, a velocidade que o corpo demora para subir, a velocidade que o corpo chega na mão é a mesma velocidade com que ele foi lançado. Então, se ele foi lançado com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, ele vai retornar à mão com uma velocidade também de 20 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a vocês a participação. Peço que compartilhem esse vídeo com os colegas, motivem os colegas também a assistirem ao vídeo, a fazer os PETs, e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.